Você não precisa ficar justificando as suas opiniões. Galera, esses dias eu postei um vídeo lá falando que eu não gostava de Berserk, e muita gente comentou algumas coisas bem positivas e bem legais lá no vídeo, sobre aquilo que eu falei de que nem sempre a gente não gostar de uma coisa tem relação com aquilo ali não ser bom. E um dos comentários que eu achei muito interessante é que um rapaz falou que o amigo dele não gosta de uma determinada obra, só que em vez de simplesmente não gostar, ele fica encontrando, né, desculpas para validar a sua opinião. Ou seja, a pessoa começa a dizer que ela não gosta da obra porque a obra tem um enredo ruim, ou então porque o enredo tecnicamente não é tão bom igual os seus pares, ou então porque o desenho tem problemas de anatomia. E aí tá um ponto que a gente tem que entender, galera. Sempre que você não gosta de alguma coisa, você tem que estar disposto a admitir que talvez você não goste simplesmente porque você não curte aquele mundo, simplesmente porque não é pra você. E não ficar procurando desculpas pra invalidar aquela obra, porque isso é prejudicial. Às vezes o pessoal procura essas desculpas e depois, sem perceber, sai repetindo isso sempre que para validar a sua escolha. E aí outras pessoas que têm a opinião meio influenciável ou que não conheciam a obra vão acreditar em você e vão achar que realmente a obra é ruim. Quando você não gosta de alguma coisa, galera, você pode simplesmente entender que você não precisa fazer uma comparação. Não adianta você dizer que Fairy Tail é muito ruim porque Berserk é muito melhor. Não adianta você ficar fazendo essa comparação. Cada um tem propósitos muito diferentes. Um é um seinen, o outro é um shounen direcionado para um determinado tipo de público específico. Então entenda, não é porque aquilo é ruim. É simplesmente porque aquilo ali não foi feito para você. Aquilo ali foi feito pensando em outro tipo de gosto, pensando em contar um outro tipo de história, seja ela um romance, seja ela uma aventura medieval, seja ela uma aventura futurista. E temos que aprender a ter humildade de entender que quando você não gosta porque algo não foi feito para você, você não precisa sair depenando aquela obra, dizendo para todo mundo que ela não é boa, procurando falhas na obra, até porque falhas toda obra vai ter. Só que quando a gente sai evidenciando essas falhas, dizendo como se elas fossem maiores do que elas são, as pessoas vão achar que o que se destaca naquela obra é aquela falha, quando na verdade era apenas uma opinião que não te agrada. Eu vejo que isso aconteceu com muitas obras no ocidente, galera. Nos últimos anos, depois que mangás viraram meio que mainstream, ou seja, eles se popularizaram, saíram daquele seu nicho pequeno, muita gente que não gostava no geral de mangás, gostava apenas de uma obra ou outra, jornalistas que antes nem davam atenção para mangás começaram a escrever coisas e reviews sobre mangás, começaram a falar muita baboseira, galera. Tem obras que vendem muito lá no Japão, como por exemplo, Fairy Tail vende muito lá fora. Boku no Hero vendeu também muito, vendeu rios. Só que aqui no ocidente, por causa de algumas opiniões que se popularizaram através da internet, ou seja, algumas pessoas falando que elas não gostavam, só que em vez de elas falarem que elas não gostaram, elas simplesmente falavam: quem que vai querer ler esse lixo? Isso aqui não vale nada. Aí muita gente saiu repetindo esse tipo de coisa, e às vezes pessoas que nem leram a obra começaram a replicar essas mesmas opiniões. Então, galera, não caia nesse tipo de tentação de tentar ser um técnico em tudo. Você pode simplesmente não gostar de algo.